Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para fazer mais um conteúdo especialmente para você. Eu sempre começo os nossos vídeos exaltando ou falando sobre a felicidade que eu sinto cada vez que eu chego aqui no nosso canal e encontro ou me deparo com você assistindo um de nossos vídeos. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e fazer parte desse projeto do canal Salvador Rosa do Deserto. Pois bem, hoje nós vamos estar mais uma vez trazendo para vocês uma de nossas plantinhas ou uma das plantas de nossa coleção nesta série maravilhosa, onde eu tenho essa oportunidade de lhe apresentar ou de mostrar o desenvolvimento de algumas espécies ou variedades que não são tão conhecidas assim. Inclusive, a maioria das pessoas chamam essas espécies de plantas exóticas, plantas de colecionadores, plantas especiais, enfim, você pode chamar como você quiser ou achar melhor, sem problema algum. Hoje nós vamos trazer uma plantinha fantástica que são as Shada Pet, né? É uma planta que cresce um pouco mais. Eu diria que ela é uma mistura no seu formato, né? Ela tem algumas características a depender do indivíduo, né, de ter um caudex mais robusto, porém tem uma configuração de galhos muito parecida, ou que me lembra, pelo menos me lembra, a Staphylococcus. É uma planta extremamente bonita que vai florir com tons de rosa de mais pálido até mais vívido. Bom, hoje estaremos falando e mostrando o 10º mês dessa plantinha maravilhosa. Se este conteúdo lhe desperta curiosidade, interesse ou até mesmo gera algum tipo de dúvida em você, então eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra e, quem sabe, aprender um pouco mais. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio, e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se não for inscrito, é claro, e, se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos ou com os conhecidos que gostam de rosa do deserto. Dessa forma, as informações desse vídeo chegam a mais pessoas e ajudam aqueles que gostam dessa plantinha maravilhosa. Mas chega de conversa, vamos ao que interessa, que é ver como estão as nossas Shada Pet nesse 10º mês de vida. Vem comigo! Muito bem, nossa vinheta já rodou, já estamos aqui de volta, são só 15 segundinhos. A pergunta é: se inscreveu no nosso canal? Se esqueceu? O celular tocou? O maridão chamou? Não tem problema nenhum. Se inscreve, menino, se inscreve, menina, que o conteúdo de hoje está muito legal. Bom, como eu falei, hoje é a vez da Shada Pet. Estão no seu 10º mês de vida, passaram, como todas as outras aqui, por um probleminha com ácaro, já estão se recuperando. Isso a gente vai ver logo logo nessas duas plantinhas e nesta outra daqui também. Nós temos 3 exemplares aqui conosco que vão ser transplantados hoje. Diferentemente de algumas outras plantinhas, essas daqui não vão precisar, eu não vou fazer a poda foliar, será apenas um transplante onde elas sairão de um vaso menor para um vaso maior. É um transplante de forma segura, onde nós vamos levar todo o torrão de terra. Com isso, a gente termina minimizando os riscos de algum tipo de problema com as suas raízes, tá certo? Então vamos lá? Muito bem, eu vou estar trazendo planta por planta e comentando sobre elas enquanto a gente faz o transplante. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é falar sobre o vaso. Nós estamos saindo de um pote 11 para um pote 17, ou seja, a capacidade cúbica, né, a capacidade de volume do pote novo é 3 vezes maior do que o potinho que ela estava. E o que isso quer dizer? Significa que neste pote ela vai ter muito mais substrato. Se ela vai ter muito mais substrato, ela vai ter muito mais nutrientes para ajudar no seu crescimento e no seu desenvolvimento. A maioria, o pote vai influenciar o desenvolvimento e o crescimento da minha plantinha? Sim, vai. Se eu permanecer com esta planta neste pote daqui, o que é que vai acontecer? Ela vai continuar se desenvolvendo? Vai. Ela vai continuar crescendo? Vai.
Por quê? Porque esse pote ainda comporta essa planta. Só que esse crescimento e esse desenvolvimento, a cada dia que passa, se tornará menor, vai se tornar mais letárgico. Por quê? Porque tem pouco substrato. As raízes vão ocupando também o lugar que anteriormente era do substrato, e daqui a um tempo praticamente nós não vamos ter substrato algum aqui. Se nós não temos substrato no pote, é muito difícil ou quase impossível você reter os nutrientes que você coloca através da adubação, seja ela de que tipo for, para a plantinha, ou disponível para a plantinha. Por quê? Porque não vai ter substrato, ou seja, você vai colocar o nutriente, o seu adubo, vai regar e esse nutriente vai ser levado embora, vai ser lixiviado, como nós chamamos. Então, é importante que a gente coloque em um pote maior de tempos em tempos. Você não precisa fazer isso toda hora, todo dia. Aqui nós vamos fazer a partir de agora, de ano em ano. Para vocês terem uma ideia, esse vai ser o terceiro transplante dessa plantinha. Então, só para a gente ter uma noção mais exata, essa plantinha foi plantada em um copo de cafezinho, ficou nesse copo durante 3 meses. Desse copo de cafezinho passou para este pote 11 e ficou nesse pote até agora, ou seja, 10 meses. E agora nós vamos colocar num pote maior. A maioria, essa planta poderia ficar aqui um pouco mais? Sim, poderia. Eu poderia deixar essa planta aqui até mais ou menos 12 meses. Mas, já que nós estamos transplantando todas as outras plantinhas da nossa série, nós vamos aproveitar e fazer isso nessa também, tá certo? Isso trata-se, na verdade, de um processo de organização interna, digamos assim. Como é que eu vou fazer, gente? Ó, sempre que eu vou tirar a planta de um vaso, eu aperto o vaso nas suas laterais, porque eu descolo esse substrato da parede do vaso, e se tiver raízes também isso descola. Vou pegar a minha plaquinha, eu vou colocar aqui na minha planta. Isso é outra coisa que o pessoal às vezes esquece de fazer e depois não sabe que planta é aquela. Uma vez que eu já apertei, eu vou virar o meu vaso de cabeça para baixo e vou simplesmente deixar que o peso do vaso retire a planta. Desplantei, ou seja, tirei a minha plantinha com torrão e tudo do vaso que ela estava. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente verificar como estão as suas raízes. Dá para ver que nós temos algumas raízes aqui, mas eu vou procurar, na verdade, se existem patógenos ou sinais de podridão. Isso é o que você deve procurar na raiz de sua plantinha quando você fizer esse tipo de ação. Aqui eu não vejo nem cochonilha de raiz, nem podridão nas minhas raízes. Significa que eu posso pegar a minha plantinha e transplantar sem nenhum problema. Então, vou simplesmente chegar aqui e colocar ela no buraquinho que nós havíamos feito no outro potinho. Colocamos aqui, aperto um pouco a lateral, simplesmente para essa plantinha ficar mais acondicionada, mais presa no meu outro vaso, e o meu transplante está pronto. A maioria é fácil assim e não tem por que ser difícil. Esse tipo de transplante que nós trazemos o torrão inteiro termina fazendo com que a planta não sinta praticamente nenhum tipo de dificuldade na sua adaptação ao vaso novo. Por quê? Porque ela trouxe consigo toda a terra, todo o substrato que ela estava neste vasinho daqui. Isto facilita e acelera a recuperação da planta. Quando a gente tira o torrão, lava a raiz, a planta para, são raízes que terminam sendo feridas, pode gerar uma podridão e por aí vai. Então, este é o tipo de transplante mais indicado quando você não quer correr nenhum tipo de risco. Então, esta já está plantada, eu vou devolver ela para aqui, um outro vaso e uma outra planta. Bom, pego minha plaquinha, coloco aqui. A mesma coisa, ó, gente, vou apertar a minha plantinha e vou simplesmente virar de cabeça para baixo. Quando ela não sai pelo próprio peso, basta dar uma sacudidela que ela vai sair. Desplantei a mesma coisa. O que é que eu vou procurar aqui? Cochonilhas, podridão. Se eu não encontro nem cochonilha, nem podridão no meu substrato, significa que eu posso fazer o transplante. Simplesmente eu venho até aqui e acondiciono essa plantinha no seu novo vaso. Só faço apertar e a minha plantinha foi literalmente transplantada. Esta plantinha daqui, né, tá com bastante galhos, uma copa bem formada,
Dá para ver aqui algumas folhas manchadas, que é um sintoma da presença de ácaros. Dá para ver aqui. Mas nós já entramos com todo o protocolo, na verdade um segundo protocolo, fizemos o primeiro, notamos ainda que havia presença de ácaros, partimos para o segundo protocolo e nós conseguimos ver que as folhas novas, aqui tem um pouquinho de terra, já estão limpas, já não tem essas manchas, tá certo? Aqui eu tenho duas opções, retirar, podar as folhas antigas ou deixar simplesmente que a própria planta termine eliminando essas folhas. Aqui nós vamos optar por esperar que a própria planta elimine essas folhas, tá certo? Bom, e aqui nós vamos para a nossa terceira e última plantinha. Mesma coisa, ó gente, plaquinha no lugar, vou botar logo aqui, vamos falar dessa plantinha. Também passou por problema de ácaros, dá para ver que tem algumas folhas até com um pouco de deformidade aqui. É uma plantinha jovem, está no seu 10º mês de vida, mas dá para ver que emitiu vários galhos, vem emitindo vários galhos. É bem interessante, gente, porque até 6, 7 meses de vida, essa plantinha tinha apenas um galho, era esse galho apical. Com o passar do tempo, ou seja, a partir do 7º mês, ela começou a emitir novos galhos. E hoje, veja só, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, ela já emitiu 6 galhos, ou seja, ela começou então a formação de sua copa. Ter a oportunidade de cultivar essas espécies diferentes tem sido um aprendizado muito grande, principalmente nessa questão do desenvolvimento de cada planta, da sua formação morfológica. Por quê? Porque às vezes a gente quer que a planta desde pequena já tome ali um formato, já nos mostre como é que ela vai ser, e nem sempre acontece assim. Aqui a gente tem notado que algumas plantinhas de caudex mais grosso, elas terminam primeiro crescendo verticalmente para depois engrossar o seu caudex. Quando a gente não conhece, quando a gente não tem esta oportunidade de ver a planta se desenvolvendo, às vezes a gente se desespera e até se questiona, será que essa planta é mesmo uma arábica? Será que essa planta é de fato essa espécie ou esta variedade? Mas com o passar do tempo e o desenvolvimento dela, você então vai vendo que de fato é assim mesmo. Bom, vou apertar um pouco o meu vaso, vou deixar que ele saia, pronto. Mais uma vez, sistema radicular de todas as três, pelo que eu noto aqui, é o que melhor se desenvolveu. Não vejo nenhum tipo de patógeno nessa plantinha também, não vejo nenhum tipo de cochonilha, né? Raiz bem desenvolvida. E agora a gente vai fazer o que? O transplante. É bem interessante, porque sempre que eu vejo uma planta que tem a copa bem desenvolvida, né, 100% das vezes que eu retiro essa planta do vaso, eu termino me deparando com um sistema radicular igualmente bem desenvolvido, né? Eu não me lembro de ter visto uma planta que tenha a copa bonita e a raiz feia, né? Ou que tenha ao contrário, a raiz feia, ou a raiz bonita e uma copa feia, né? O sistema radicular termina ditando como vai ser o desenvolvimento de sua planta e é fácil de entender porque são as raízes que vão extrair do substrato os nutrientes. Quanto mais raízes, quanto melhor a formação dessas raízes, mais nutriente a planta vai tirar do substrato e melhor será o seu desenvolvimento, não é verdade? Muito bem, aqui estão as nossas três plantinhas. Todas as três estão com a formação de copa satisfatória. Todas as três estão com caudex também rígido e todas as três foram transplantadas rapidamente com sucesso. O que é que nós vamos fazer agora, Mauri? Eu preciso levar para o sol, eu deixo ela lá na sombra, eu já posso regar, tem que esperar alguns dias sem regar. Gente, essa planta volta para onde ela estava. Estava no sol, volta para o sol. Estava na sombra, volta para a sombra. Pode regar normalmente. Nós não fizemos absolutamente nenhuma intervenção que mexesse com essa planta. Apenas colocamos ela em um recipiente com mais substrato. Inclusive o substrato que estava nela continua dentro deste novo recipiente. Ah, Mauri, e este substrato que você trouxe não vai terminar interferindo no substrato novo? Na verdade, não. O único problema aqui seria se esse substrato que eu trouxe com a minha plantinha tivesse algum tipo de problema. Por exemplo, vamos supor, tivesse salinizado. Aí não teria por que trazer esse substrato para misturar com o substrato que está bom. Aí o correto seria tirar o substrato, limpar todo o substrato
e colocar e acondicionar minha plantinha em um vaso novo com o substrato todo novo, tá certo? Fora isso, eu posso trazer o substrato. Bom, este foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de rever as nossas chá da pet agora de casa nova. Espero que as informações contidas nesse vídeo possam lhe ajudar no manejo das suas rosas do deserto, quando você for fazer um transplante, principalmente de mudas pequenas como essa, tá bom? A Mauri, outra dúvida que sempre me perguntam, de quanto em quanto tempo eu devo transplantar as minhas plantinhas? Gente, isso depende muito da planta, depende do vaso, depende do ritmo de crescimento e desenvolvimento de sua planta. Aqui, como eu falei, nesta plantinha, esse é o seu terceiro transplante. Nós colocamos em um pote de cafezinho, depois colocamos em um pote 11 e agora veio para o pote 17. A maioria podia pegar o pote de cafezinho e já botar no pote 17. Poderia, não vejo nada que impeça de você de fazer isso. Mas o grande problema é que um pote 17 ocupa muito mais espaço do que um pote 11. Então a gente vai aumentando esse pote gradativamente. Neste pote existia uma outra planta que passou para um pote de 8 litros, um pote maior. Então, uma planta sai daqui, vai para um pote maior, uma planta que estava num pote menor vem para esse pote e a gente vai então, fechando esse ciclo, tá certo? Bem, mas é isso, nós vamos finalizar o nosso vídeo, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraço e para quem for guloso como eu, como as nossas chá da pet de casa nova, ou um certo alguém que nesse momento está aqui olhando para mim, me prestigiando ao nosso canal. Muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados com o que existe de melhor neste universo. Sempre é isso que nós desejamos a vocês, o melhor. Sempre deixamos também 2 vídeos aqui para que vocês possam assistir caso vocês achem que seja interessante. Em um deles nós vamos estar mostrando a adubação descomplicada. A gente simplesmente tentou simplificar ao máximo a adubação para que você entenda e possa fazer na sua casa sem nenhum tipo de medo ou receio de errar, tá certo? E neste outro daqui nós vamos estar falando sobre transplante. A gente vai estar transplantando uma planta maior e vamos mostrar quais são os principais erros que nós cometemos quando fazemos esse tipo de atividade em plantas um pouco maior, tá certo? Então vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve, aonde aqui no nosso canal, quando a Mauri, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives, que acontecem sempre às terças e quintas-feiras, às 20 horas no horário de Brasília. Então até lá e bye bye!